Vereadores de Sorocaba solicitam investigação dos prejuízos causados com a queda da cobertura da arena multiuso. Mais uma vez, Cesarulange sofre ação de bandidos em agência bancária. Após ameaça de acabar, grupo de caminhada de Itapetininga retoma as atividades. Ainda bem. Quer que você não perdeu um lugar desse aqui? Onde que nós vai? Está no ar o Noticidade com Simone Marqueto. Olá, boa noite. Depois da morte de Kaique, o bebê de 1 ano e meio de Sorocaba, que teve o corpo liberado para sepultamento após 30 horas, autoridades do Legislativo se reuniram hoje no PH da Zona Leste, em Sorocaba, para saber da suspeita de que a criança era vítima de dengue. A visita foi agendada pela comissão do Legislativo, presidida pelo vereador Isídio de Brito, após comunicado da morte do paciente Kaique Castelo de Toledo, de 1 ano e meio. As causas da morte foram apuradas junto aos representantes da unidade. Segundo eles, não tem nenhuma possibilidade de ser dengue. O que se tem hoje é que a unidade que ele é atendido, desde que nasceu, que é o BS lá da Vila Angélica, ela dizia que essa criança tinha um cansaço e que era normal, era alguma coisa do nariz, por exemplo, esse cansaço dela. A comissão acompanha também a liberação tardia do corpo após a constatação da morte. Uma é a situação do atendimento dele na Vila Angélica e o outro é a verificação de óbito, que foi feito tardiamente na segunda-feira, que é uma carência da cidade. Precisamos ver esse resultado para ter claro o que foi que aconteceu, a verdadeira causa da morte do caso aí do Kaique. Por telefone, a assessoria da Prefeitura de Sorocaba informou que a causa da morte do bebê não é dengue. E sobre a demora na liberação do corpo, a Prefeitura disse que o serviço é administrado pelo Estado. Em São Roque, bandidos trocaram tiros com a Guarda Civil Municipal. 5 homens foram surpreendidos, 2 estavam armados. E durante o tiroteio, um dos bandidos foi atingido no peito e morreu na Santa Casa da cidade. Ele tinha 34 anos e 2 passagens pela polícia por furto e tráfico de drogas. Com ele foram apreendidas porções de crack, cocaína e maconha. Os outros 4 suspeitos fugiram. Falando em tráfico de drogas, a gente reforça a TV Sorocaba e a SBT contra as drogas. Elas trazem consequências. O Conselho Nacional do Ministério Público investiga denúncia contra promotores de Sorocaba. Olha a situação. Segundo o Conselho, a Promotoria Municipal estaria engavetando processos a pedido de alguns promotores de Sorocaba. E o Pedro Torres está ao vivo. Boa noite, Pedro. Uma situação grave. Quem é que faz essa denúncia? Boa noite, Simone. Boa noite a todos que acompanham a Noticidade. Essa denúncia foi feita pelo vereador José Crespo. Ele costuma, inclusive, em sessões na Câmara, apontar esse hábito dos promotores de Sorocaba em engavetar grandes casos de repercussão, como, por exemplo, o Sorocaba Total, que envolve obras do município, e também as investigações da Santa Casa. Com isso, o Conselho Nacional do Ministério Público abriu uma investigação sobre essa denúncia e que constatou, que consultou o vereador, que ele confirmou e testemunhou também a ocorrência dessa reprovável conduta por parte de alguns promotores. A nossa produção entrou em contato com algum deles, como é o caso do promotor Orlando Bastos, que por telefone nos disse que a denúncia não tem fundamento e que inclusive um morador de Sorocaba protocolou no Conselho Superior do Ministério Público uma reclamação contra essas acusações. E nós também tentamos entrar em contato com o promotor Jorge Marum, que não atendeu as nossas ligações. Simone.
A Receita Federal divulgou hoje o prazo para a declaração do imposto de renda referente a 2014. As declarações podem ser entregues a partir do dia 2 de março e terminam no dia 30 de abril. E segundo a Receita, é obrigado a declarar quem recebeu rendimentos acima de R$ 26.816,55 durante o ano passado. A declaração é online e pode ser feita pelo Programa de Declaração da Receita. O site é www.receita.fazenda.gov.br ou por smartphones e tablets. É só baixar o aplicativo app IRPF. Olha, virou rotina a explosão de caixas eletrônicos em Cesário Lange. Desta vez a ação dos bandidos foi na madrugada. E eu volto agora a conversar com o Pedro Torres, que tem os detalhes. Seria muita facilidade para os bandidos, Pedro? Olha, Simone, isso mostra também a ousadia desses bandidos, né? Essa ação aconteceu, como você disse, durante a madrugada no centro da cidade. Os criminosos utilizaram um tipo não identificado, um tipo novo de explosivo para essa ação contra os caixas eletrônicos. 4 explosões foram realizadas no interior do banco. Ainda não se sabe a quantia de dinheiro que foi levada e também não foi identificados os responsáveis por essa ação. Só para lembrar, a nossa equipe esteve em Cesário Lange em janeiro, quando a cidade foi alvo de um ataque a um banco. Na ocasião, a agência foi destruída e as explosões foram tão fortes que atingiram uma funerária do outro lado da rua. Nesse caso, também, os bandidos acabaram fugindo. Eu estou ao lado, Simone, de Júlio César Machado, ele que é presidente do Sindicato dos Bancários de Sorocaba. Júlio, quais são os transtornos ao público e também ao trabalhador quando ações contra caixas eletrônicos como essa que nós mostramos acontecem? Boa noite. Boa noite a todos. O transtorno fica evidente quando a explosão acontece dentro de uma agência bancária e as atividades internas são impossíveis de serem executadas. Então, o cliente é obrigado a se dirigir a uma outra cidade, aqueles que precisam fazer o uso do interior das agências. O funcionário, ele acaba ficando melindrado, a síndrome do pânico também tem muito a ver com isso. Quando ele chega no ambiente de trabalho, ele depara com o prédio de onde ele trabalha, a agência de onde ele trabalha, todo destruído. Então o nosso sindicato já tem feito algumas atividades sociais, pedimos um maior número de policiamento, conversamos com os banqueiros a respeito da segurança, que não tem praticamente nenhuma nos caixas automáticos, mas o banqueiro ele não tem a mesma visão que nós. Nós olhamos por cidadão, nós olhamos pelo trabalhador e o banqueiro ele, por enquanto, até que se prove o contrário, eles estão procurando lucro, eles querem ver o lucro. O trabalho tem que ser feito na prevenção também a esses ataques, né? Muito obrigado, Júlio César. Só lembrando que agora os moradores da cidade precisam se deslocar até Tatuí para fazer os serviços bancários, né? O Banco do Brasil, por meio de nota, ele disse que colabora com as investigações. Eles também disseram que os clientes da agência de Cesário Lange vão poder ser atendidos na agência do Banco Postal, que fica na Rua do Comércio, número 984, e também nos canais alternativos, como por exemplo a internet e a central de atendimento.